Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula? Olha só, aqui a gente vai estar estudando hoje a última parte da apostila de português, né? Da parte de português da nossa apostila. A gente vai estar fazendo uma autoavaliação, certo? E essa questão número 9, tá? E aqui no final a gente tem um espaço e nele eu gostaria que vocês fizessem o cabeçalho do dia de hoje, certo? Então hoje vocês vão colocar aqui a Ibiraci, 10 de março de 2021. Primeiro o nome da escola, né? Depois Ibiraci, 10 de março de 2021. Hoje é uma quarta-feira, tá? E continuar copiando, né? De forma parecida com o do nosso cabeçalho, certo? De forma idêntica, né? Olha só, então vamos na questão. A gente tem a questão aqui que fala, nas frases abaixo, complete as lacunas com uma das palavras dos parênteses. Os três viajantes colocaram as malas ou as malhas no carro. Vocês vão escolher qual a melhor palavra se adequa nesse espaço, tá? O mingau estava quente e mole ou molhe. A velha ou a vela pediu a todos que acendessem uma vela ou velha. Depois, a fala ou falha do professor foi aplaudida. O que foi aplaudida? A fala ou a falha? Vocês vão fazer baseado na experiência que vocês têm, né, de vida. Olha só, meu pé dói porque nele se formou uma bola ou porque se formou uma bolha? Depois, Simone só toma banho na tinha. Tinha ou tina? Tina é um pequeno vaso, certo? Ó, minha mana é mais velha que eu ou minha manha é mais velha que eu? Vocês vão escolher, certo? Depois fala assim, ó, o pássaro deixou o ninho e foi colher alimentos para os filhotes, ou o pássaro deixou o ninho e foi colher alimentos para os filhotes? Ó, essa questão foi encontrada na coleção meulivro.com.br, certo? E o acesso foi feito em 11 de novembro de 2020. Autoavaliação. Ó, agora é hora de você refletir sobre o que aprendeu com as atividades. Leia com atenção cada afirmativa e escolha a opção que melhor representa a sua compreensão de cada uma delas. O que aprendi em língua portuguesa? Antigamente, na época da Damares, geralmente era só os professores que avaliavam os alunos, né? Isso há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Hoje, a gente tem uma visão um pouco diferente de avaliação, sabe? Ao mesmo tempo que o professor avalia o aluno ele deve também se avaliar, certo? Então, por isso, a gente tem esse espaço aqui, essa tabela para a gente preencher. Olha, vocês vão falar se vocês escrevem, se a resposta é sim, né? Que vocês dariam ao que está escrito aqui. Se mais ou menos, se vocês sabem mais ou menos esse conteúdo, ou se vocês não sabem, tá? Então, assim, vocês vão pensar direitinho para responder, né? Olha só, as afirmativas. Então, a gente vai estar concordando com as afirmativas, não concordando com as afirmativas, ou a gente vai concordar com as afirmativas em parte, né? Ó, você lê e escreve corretamente palavras com diferentes estruturas silábicas? Você sabe escrever palavras com sílabas simples e complexas? Muito bom, tá vendo? Aí vocês vão falar se sim, ótimo, bola pra frente. Aí, se falar que não ou que em parte, sabe aquele nossa fichinha? Vocês podem estar indo lá e todos os dias, quando vocês tiver um tempinho sobrando, quando não tiver nada para fazer, aí vocês podem estar pegando o nosso silabário comum, né, o simples, e o silabário de sílabas complexas e montando palavras, viu?
Porque aí o que vocês vão estar fazendo na medida em que exercitam dessa forma? Você vai estar lendo e escrevendo palavras com diferentes estruturas silábicas, né? Porque todas as sílabas simples e complexas são consideradas estruturas silábicas, tá? Depois aqui, ó, vocês identificam na leitura e utilizam adequadamente os sinais de pontuação? Isso é muito importante, não é? Quando eu faço uma afirmativa, olha só, aqui o moço, o elaborador da apostila, né, ele colocou um ponto final. Por quê? Porque ele explicou aqui, ó, a gente tá fazendo afirmativas, né? Aqui ele já fez uma pergunta, olha o que ele colocou, o ponto de interrogação, tá? Então, vocês conseguem, quando lê isto que nós estamos lendo, né? Vocês conseguem identificar o ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, o dois pontos e o travessão? Se sim, vocês vão marcar X no sim. Se mais ou menos em vocês vão colocar em parte. E se não, vocês coloquem não, tá? A gente tem aqui, a gente sabe usar também, né? Por exemplo, a hora que eu pergunto à mamãe, mamãe, vai ter aula de qual matéria hoje? Aí a mamãe tá usando o ponto de interrogação, né? Então vamos lá, ó, eu identifico o número de sílaba das palavras e classifico-as de acordo com o número de sílabas, monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. A gente identifica e aí vocês vão responder se sim, se não ou se em parte, tá? Depois, olha só, consigo localizar informações explícitas em textos? Vocês conseguem fazer isso? Se sim, coloca sim, se não, não. E se em parte, em parte. Eu faço inferência de informações implícitas em textos lidos? Tipo, você lê um texto, você conclui alguma coisa a respeito desse texto? Isso, se eu concluo algo a respeito do que eu li, então eu estou fazendo inferências de informações implícitas em textos, certo? Depois, eu faço inferência de sentidos de palavras ou expressões desconhecidas em textos. Vocês vão... vi essa palavra aqui diferente. O que será que ela significa? Vocês deduzem, vocês imaginam, vocês conseguem fazer essa associação? O que pode ser, né? Então, vocês vão colocar. Se vocês conseguem fazer isso, vocês põem sim. Se não, coloca não ou se em parte, em parte. Eu consigo, vocês vão pensar assim, ó, eu consigo ler e compreender textos curtos com nível de textualidade adequado? Porque vocês ainda estão numa fase escolar que eu não devo, né, dar para vocês ler um livro dessa grossura, né? Eu tenho uma irmã que ela estuda para concurso e ela tem uns livros assim, ó, super altos assim, sabe? Bem grossos. Aí eu vi uma vez, acho que uns 3 ou 4 desses, eu falei assim, o dia que você souber os assuntos tratados de frente para trás e de trás para frente, aí você vai passar na prova, né? Então assim, não faz sentido eu colocar vocês para ler um texto muito complexo, porque vocês ainda estão amadurecendo, não é? Vocês ainda estão em formação. A gente sabe que a infância vai até 11 anos, 364 dias, e depois a adolescência vai até de 12 anos completos até 17 anos e 364 dias, né? E aí, a gente sabe que o cérebro humano, ele amadurece até os 21 anos, viu? Então, vocês ainda têm muita coisa para aprender, né? Porque a nossa escola, quer dizer, a nossa educação básica, ela vai até a pessoa fazer 18 anos. E depois ainda vem a faculdade para quem quiser, né, aperfeiçoar ainda mais. Certo? Então vamos lá, ó.
Ele fala aqui, ó, apresento fluência leitora. O que é essa fluência? Vocês leem de forma fluida, de forma tranquila? Vocês entendem um assunto? Ou fica agarrando ali, né? É igual andar de bicicleta. Se a roda tiver cheinha de ar, a gente vai ter fluência para andar de bicicleta. Agora, se o pneu tiver vazio, se o pneu tiver furado, a gente não vai ter fluência para andar, não é? Aí vai ficar aquela coisa assim chata de fazer, né? Então, assim, ó, a gente precisa de saber se vocês consideram que vocês apresentam fluência na leitura ou não, ou se acha que é mais ou menos, tá certo? Depois, quem responder que a fluência é em parte ou não, aí sabe o que pode fazer? Pode também usar o nosso silabário, né? Para treinar palavras, sabe? Monta palavras. Aí, por exemplo, eu dei o exemplo outro dia do limão. Pego o LI mais o mão, limão. Aí eu posso fazer frases com essa palavra, né? Você pode colocar assim, eu gosto de limonada, o limão é azedo, não é? E aí, olha para vocês verem, quando eu falo eu gosto de limonada, quer dizer, eu fiz uma nova palavra além do limão, né? Quer dizer, eu usei a sílaba simples li, mo, né? E da, limonada, o na e o da, né? Então, são 4 sílabas simples, certo? Então, aí vocês podem estar treinando, quando vocês conseguem escrever palavras, né? Igual ele fala aqui, ó, leio e escrevo corretamente palavras com diferentes estruturas silábicas, isso ajuda na fluência da leitura, tá? Para vocês, porque a hora que vocês veem a palavra, vocês vão reconhecer e conseguem ler, tá certo? Consigo identificar a sílaba tônica em palavras? Aí essa aqui vocês vão também estar explicando, se vocês têm facilidade para identificar a sílaba mais forte nas palavras, tá? Depois fala assim, ó, consigo classificar as palavras de acordo com a sílaba tônica em oxítona, paroxítona e proparoxítona? Certo. Então, primeiro eu vou identificar a sílaba tônica e depois eu vou ter que, a partir do momento que eu identifiquei essa sílaba mais forte, eu consigo classificar em oxítona, paroxítona e proparoxítona? Aí é mamão com açúcar, né? Quer dizer, se eu identifiquei a sílaba tônica, então é tranquilo de saber classificar as palavras, né? A parte mais difícil, eu diria, seria de identificar a sílaba tônica. A partir do momento que a gente identificou se é a primeira, a segunda ou a terceira, aí fica mais tranquilo, né? A primeira é oxi, a segunda é paroxítona e a terceira é proparoxítona. Depois ele fala assim, ó, leio e escrevo corretamente palavras com correspondências regulares contextuais. Olha lá, é o exemplo das palavras terminadas em EI, né? Você consegue ler e escrever essas palavras de forma correta, né? E depois, se você lê e escreve corretamente palavras com os dígrafos LH, NH, CH. Tem até no nosso silabário, deixa eu dar um stop aqui. Vamos lá então continuar para a gente internalizar conhecimento. Hoje vamos aprender o que são dígrafos vocálicos. Dígrafo são 2 letras que representam um único fonema. Note que fonema é diferente de letra. Fonema é som, tá, crianças? Tem a ver com som. E letra com letra, tá? Quando é dígrafo, eu tenho 2 letras. Di significa 2, então eu tenho 2 grafias, né? Que é 2 letras juntas. Ok? Vamos entender com alguns exemplos. Que letra você está vendo na tela? B, D, F, G, certo? Certo. A letra é o que seus olhos estão vendo na tela.
Ou seja, é a representação gráfica, é o que escrevemos. E fonema é o som que você emite ou ouve quando eu pronuncio as letras. Ficou claro? Letra é o que escrevemos, fonema é o som que pronunciamos. Para que eu tenha dígrafo, eu preciso de duas letras que juntas representam um único som. Os dígrafos vocálicos são os que aparecem listados no quadro. An, en, in, on, o mesmo som. O que muda é que findam com M ou N. Note que estes sons são anasalados. Som anasalado é quando você sente que ao falar uma parte do ar sai pelo nariz e outra parte pela boca. Observe como fica a representação do som desses dígrafos. Para escrever, usamos duas letras, mas quando falamos emitimos um único som. O mesmo acontece embaixo, duas letras e um único som. Exemplificando em palavras, temos samba, tem 5 letras e 4 fonemas. O som do an pode ser representado por A com tio. É normal observar crianças em fase de alfabetização representando as letras A e M com A com tio, porque elas escrevem como falam e entendem que é um único som e, portanto, deveriam escrever com uma única letra. Emprego tem 7 letras e 6 fonemas. Lembra que o em é um dígrafo vocálico e tem um só som. Tinta tem 5 letras e 4 fonemas. Por quê? Isso aí, porque a gente tem essas duas letras formando um só fonema, certo? Dígrafo vocálico que soa como um único som. Mas atenção! An e en no final das palavras não são dígrafos vocálicos, mas ditongos decrescentes. Vamos reforçar essa ideia, ó. An e en no final das palavras não são dígrafos vocálicos, mas ditongos decrescentes. Minha nossa, como assim? Você tá vendo tudo tão bem? Me vem essa pra complicar? Comam, embora termine com an, nós falamos como se fosse ão. Comam. Olha o ditongo aí. O que vale nesse caso é como se fala e não como se escreve. Também, a representação fonética é também. Então, tem dígrafo vocálico no an, mas não no en. Eu recomendo que você dê uma ligeira pausa, processe essa informação, explique para si mesmo em voz alta ou mentalmente, e você vai ver que fica claro. Quando assistimos a uma videoaula, é importante colocar a mente para trabalhar e não assistir passivamente, ok? Se percebeu que uma explicação não ficou muito clara a princípio, dá uma pausa. Se for necessário, volta um pouquinho o vídeo e tenta entender. Escrever o que você entendeu, da maneira que você entendeu, também ajuda muito. Ó, as 3 dicas legais que ela deu, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Ó, escrever da maneira que você entendeu, né? Então, depois de toda a aula, vocês podem estar escrevendo o que eu aprendi hoje, certo? Aí vocês podem estar escrevendo no caderno, como para vocês, né? Se vocês quiserem me mandar foto também pode, certo? Porque isso vai estar fazendo na cabeça de vocês um resumo, né? Do que a gente aprendeu, o que é muito importante para o futuro, tá certo? Olha lá, ó, que ela coloca aqui. Trabalhar e não assistir passivamente, ok? Se percebeu que uma explicação não ficou muito clara a princípio, dá uma pausa. Olha lá, sempre pausar o vídeo, retroceda uns minutos antes, ou seja, vocês podem estar voltando igual a Damaris voltou aqui, né? Retroceder é voltar, não é? Para ouvir de novo a explicação, para não passar batido os assuntos, tá certo? Se for necessário, volta um pouquinho o vídeo e tenta entender. Escrever o que você entendeu da maneira que você entendeu também ajuda muito, pois enquanto você escreve, você organiza a ideia na sua mente e tudo fica mais claro. Se gostou, curte. Então, por hoje é só, crianças. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!